Então, eu vou perguntar aqui para você, Júlio. O que nós sabemos ali que se você pega a elite, né, você que já faz parte da liga profissional, nós sabemos ali que os melhores atletas hoje, eles têm uma predominância ali dos América do Norte, Estados Unidos, ali agora também o Oriente Médio vindo muito forte. O que você acha que falta? E nós temos brasileiros também muito bons, mas ainda não chegam. Assim, são poucos que chegaram ali naquele topo do topo, né? Apesar de ter caras muito bons. O que você acha que falta para o atleta brasileiro chegar no topo, assim, para brigar ali pelos 5 melhores do mundo da sua respectiva categoria? Porque genética nós temos, né? Não, genética tem, e o brasileiro também gosta muito do esporte. Para falar a verdade, se você for ver estatisticamente, o Rio de Janeiro, por exemplo, é o lugar que tem mais academia por metro quadrado no mundo. Sim, então, você vê, São Paulo também é uma meca de bodybuilders, se você também for ver, ainda mais o ABC. A ABC tem muito fisiculturista comparado com outros lugares. Porém, qual foi a sua pergunta? Me desculpa. Não, no caso, o que falta ali para os atletas brasileiros chegarem ali no topo, os profissionais, de suas respectivas categorias ali. Simples. Classic, o que falta ali, aquele impulsozinho que falta. Simples, o cara ter recurso suficiente para fazer só aquilo, entendeu? Sim. Porque se ele tem que trabalhar e também treinar e correr atrás de comprar comida, fazer a comida, o atleta fica saturado de cheio de coisa. Agora, se você pega um atleta e fala assim, olha, você vai receber tanto, faz o seu trabalho, entendeu? É diferente, sim. Coisa que os americanos têm, coisa que brasileiro alguns têm. Por exemplo, o Rafael Brandão é um cara que ele tem um investimento e olha ele lá em cima, entendeu? Sim. Não falo que, por exemplo, bom atleta, mau atleta, isso é indiscutível. Na minha opinião, é bom atleta. Com certeza. Porém, tem um investimento, sim. Entendeu? Se ele tivesse que trabalhar, com certeza ele não estaria no nível que ele está. Sim, e a mesma coisa que acontece com muitos atletas aqui no Brasil. Eu vejo muitos atletas ter que se virar nos 30 para poder competir. O cara vai ter que ir lá, tem que ficar mendigando pros outros, me dá uma ajuda aí. O cara, por exemplo... O cara trabalha na sexta para competir no sábado. Ou por exemplo, o cara tem que pagar uma inscrição, e sendo que já fez uma preparação inteira, aí... tem que ficar pedindo para os outros, me ajuda aí por causa de uma inscrição de 200, 300 reais. Tem que pedir para os outros. Mano, isso é uma coisa que, por exemplo, até loja de suplemento poderia ajudar um cara desse. Sim. Não estou falando nem de uma marca. Não precisa ser uma super marca para estar fazendo isso. Mas só que os caras querem? Os caras querem já o cara pronto. Aí os caras falam assim, você já tá bem, você tá com muita mídia, você tá. Então agora a gente vai fechar com você. Mas para pegar um cara assim, um atleta de um nível que tá intermediário, só tá precisando de um investimento, é muito mais difícil. O Rafael teve essa oportunidade, se você for ver desde o começo... Sempre bem encaixado ali, sempre teve oportunidades. Coisa que também tem outros atletas que também tiveram. Não só foi ele, no caso, mas ele que saiu melhor porque ele é um bom atleta, melhor que os outros, na minha opinião. Sim, com certeza. Por isso que ele tá ali. O Fabrício também é outro que tá na 212. Agora sim ele tem mais recursos, você vê ele evoluindo. Sim, entre outros atletas. Felipe. Porém, sim, o Felipe também é ótimo atleta, mas agora tira todos os recursos. Você acha que eles estariam da mesma maneira que eles estão? Não. Eles seriam ótimos atletas, só que num nível menor. Mesma coisa se você falar de Phil Heath. O Phil Heath, ele é um ótimo atleta, mas tira todos os recursos do Phil Heath. Ele ainda seria Phil Heath. Sim. Mas não seria daquele tamanho. Brandon Curry não seria daquele tamanho. Sim. Big Ramy, assim vai. Sim, com certeza. Concordo. Então, vamos... e você pretende voltar para os Estados Unidos, Júlio? Você tem algo assim, se você tivesse a oportunidade de voltar, bom, assim, para continuar o seu trabalho lá como fisiculturista, para competir ali o circuito? Na minha cabeça, sinceramente, não penso em voltar. Penso em conhecer outros lugares. Entendeu? Eu tenho só para competir? Tipo sim, assim, não até para ver a cultura, assim, mas eu gosto muito do Brasil, particularmente, cada um com as suas ideias, entendeu? Antes, quando eu morava aqui no Brasil e não tinha ido para lá, eu pensava que lá era o melhor lugar do mundo. Quando eu fiquei lá um certo tempo, eu já vi que não era aquilo que eu pensava, entendeu? Que muitos pensam, né? Sim, mas como eu te falei, a única coisa que muda é a estrutura. Lá tudo é muito mais estruturado que aqui, ainda mais se a gente for falar no meio fitness. Lá os caras têm muito mais estrutura, tem muito mais preço, só que, cara... você viver não tem nada a ver com o valor, entendeu? Sim. Você entende? Sua paz mental... né? Sim, na minha opinião, cada um tem a sua opinião. Tem seu ponto de vista, né? Muito bom. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Júlio. Nós falamos aí do Don Long, do seu treinador e dos seus outros treinadores. Sim. Se você tivesse hoje a oportunidade de escolher um treinador
do mundo inteiro, qual você escolheria para te treinar, se é que você gosta disso? Porque você, por ser um cara de uma inteligência acima da média, né, você consegue se preparar muito bem sozinho. Com quem eu me prepararia hoje em dia? Ou com você mesmo? Com o Júlio Gorila, isso que eu ia falar. Comigo mesmo. Mas assim, estraguei a brincadeira. Não, mas tem uns caras que Vamos fazer de novo. Com quem que você se prepararia, Júlio? Não, tem uns caras que eu acho muito interessante a metodologia deles. Por exemplo, para dieta, Cris Aceto. Para treino, tem o Charles Glass. Cara, por enquanto, o que me vem na cabeça são esses dois, específicos. Eu achei que você ia falar o Milo Sarcev. O Milo só se eu quiser morrer, na verdade. Ou tem o Chad Nichols. Chad Nichols, se quiser ser um pouquinho mais rápido, né? Se eu quiser morrer mais a vida rápido. nessa terra. 400 de proteína, 400 de carne por refeição. Você é doido. E olha que eu já comi muita carne. Tive uma época que eu comi 1,5 kg de carne por dia. Caramba! Mais de Matarazzo. A cintura assim, né? Ficava desse tamanho. Essa questão, você já falou isso sobre carne vermelha, né, Júlio? Até sim. Que você acredita que... Não, isso já é até comprovado, né? Que a carne vermelha prova de inflamações, né? Que você acaba mexendo ali naquela questão da cintura, né? E demora mais tempo para digerir. Muita gente confunde assim, a carne vermelha então é um mau alimento? Não, não é um mau alimento. Porém, se você ficar comendo todo dia, ela demora para digerir. E isso vai criando uma cintura. É a mesma coisa se eu pegar feijão e ficar comendo excessivamente feijão, 400 gramas de feijão por dia. Aquilo vai começar a inchar minha barriga de uma maneira porque demora para digerir. É uma coisa atrás da outra. É isso que eu falo. Antes eu comia muita. Depende da carne que você come também. Se você comer peixe, digere mais rápido. Sim. Carne branca digere mais rápido, mas demora mais que o peixe. E a carne vermelha demora mais que todas. Sim, muito bom, Júlio. Então isso influencia muito na linha de cintura. Mas tem gente que não se preocupa com isso. Sim, e principalmente quando o cara é mais novo, ele consegue fazer mais coisas sem afetar tanto. Aí com a idade ali, ele vai começando a ter problemas. E começa a criar patologias também. Problemas intestinais. Sim, agora, se você pudesse se preparar aqui, vamos inverter agora a pergunta. Tirando o Júlio Gorila, se você quisesse escolher outro coach brasileiro, quem você escolheria? Se é que você gostaria de trabalhar com Paulo Lima. Paulo Lima, curto e grosso, só ele. Sim, é o que eu mais confio. Foi meu mestre. Paulo Lima. É meu mestre ainda, porque mestre não deixa de ser, entendeu? É uma lenda do fisiculturismo. Para quem não conhece, pesquisem aí Paulo Lima, um dos maiores nomes do fisiculturismo mundial, vou dizer. Não vou falar brasileiro, mundial. Já ganhou tudo, ele ganhou o universo da NABA, né? Sim. Agora vamos fazer aqui uma pergunta sobre dieta, Júlio. A sua dieta, como você estuda, sempre está estudando ali coisas de dieta. Sua dieta ela é mais instintiva ou ela é mais técnica ali? Ou você mescla as duas coisas? Porque o pessoal sempre pergunta assim, quanto é o seu macro? Como é que está o macro? Quanto de quanto? Quantas calorias? Você pensa nisso, né, de uma maneira geral ou você é mais instintivo, como o pessoal mais antigo? Porque você veio dessa escola do pessoal antigo, né? Então eu queria que você falasse aí como que você vê essas duas coisas aí. E como você aplica na sua... Ok, bom, no começo eu era mais técnico, eu via muito mais o peso e, por exemplo, pensava em proteína, carboidrato, gordura. Hoje em dia não, eu vejo a questão da bioquímica, da reação química dos alimentos, tem também a questão de você comer certos alimentos que influenciam muito na sua digestão, mas hoje em dia, desde que eu me tornei pró, eu estou usando todo o meu tempo para testar as coisas. Então, os caras falam, você ficou sem comer carne, que não sei o quê, mas... Cara, eu tô testando, ninguém fez isso, entendeu? É interessante, por exemplo, seria ótimo o cara poder se preparar sem carne, porque reduziria muito o custo. Isso reduz, mas assim, eu tô testando tudo, entendeu? Eu só vou me tornar um atleta completo de mentalidade também, questão técnica, se eu testar as coisas. Porque uma coisa você ouve de um cara, você ouve de outro, mas você não sabe o que o cara passou naquele momento. Ele pode falar assim, a carne cresce, mas vamos dar um exemplo, ele comia amendoim junto. Podia ser o amendoim. Sim. Ou podia ser a carne, você não sabe. Então você tem que isolar cada um. Exatamente. É isso que eu faço agora. Eu estou usando mais meu tempo para saber de tudo tecnicamente o que é, mas como a sua pergunta foi referente a se eu levo a minha dieta como uma coisa não técnica, certo? Sim, mais instintivo. Assim. Isso, você olha ali, pega a comida, coloca isso, ali. Hoje em dia sim. Mais instintivo. Tô bem mais instintivo. Sim. No começo você se ligava mais essa coisa de números, macros, sim. Número de calorias. Sim. Interessante. Por exemplo, que nem eu tenho muitos alunos, então assim, não dá para falar para ele, come dessa maneira. Sim, não, eu tenho que passar um número para ele. Tem que padronizar. Mas esses números eu consegui testando, porque ninguém me passou eles. Sim. A minha dieta que eu utilizo hoje em dia, que eu utilizo para a maioria dos meus alunos, fui eu que criei. Não foi uma coisa que alguém falou para mim assim, faz isso. Não, eu fui testando coisa por coisa, vitamina por vitamina, mineral por mineral, produtos naturais, cada um. E aí eu sei falar, cara, você tem isso?
Então utiliza isso. Você tem essa patologia, usa isso daí também, entendeu? Sim, muito bom. Mas hoje em dia, respondendo a sua pergunta, é instintivo. É igual, e agora você poderia falar assim, de uma maneira geral, assim, rápida, suas fontes de macros preferidas. Vamos falar, começar de proteínas e carboidratos. Proteína eu estou usando ovo e alguns legumes, como por exemplo feijão. Eu prefiro ainda os feijões verdes, que no caso tem a vagem, coisa que o Ronnie Coleman já dizia, que era muito melhor você dar preferência a feijões verdes, green beans no caso que ele fala. Ele falava white foods, green beans, pela questão da cintura. Hoje em dia eu percebo isso, porque se você pega por exemplo feijão seco, o grão seco no caso, qualquer um dos grãos secos, ele demora muito mais tempo para digerir e isso acarreta uma cintura. Agora, se você pega um verde, a questão da digestibilidade é muito mais rápida. Muito interessante. E A questão, você falou agora das proteínas, os carboidratos ali, de uma carboidratos, as fontes preferidas suas. bom, carboidratos eu uso muito arroz parbolizado, demais. Eu chego a comer arroz parbolizado. Eu vejo no History, Sim, em dias. 900 gramas. Ah, sim, já cheguei a fazer refeições de arroz, só contando arroz ali, deu 1,3 kg. Nossa. Sim, 1,3 kg. Normalmente assim, num dia bom, no comum, eu jogo no mínimo uns 2 kg de arroz, 2 kg e pouco de arroz. Nossa, bastante. Sim. Legal. Sim, antes eu jogava muito mais proteína. Tem o fator da proteína, que ela acaba sendo mais anabólica de certa forma. Tem esse lado. Mas se você for ver o ser humano mesmo, ele foi feito 75% para digerir carboidrato e muito menos gorduras e proteínas. O homem, se você for ver, ele é para digerir carboidrato. Claro que eu estou testando também. Sim. Só que foram muitas coisas que vieram. Eu não só mudei minha alimentação. Ali eu também parei de ciclar e parei muitas coisas. Sim. Foi muitas coisas que eu mudei. E agora eu estou voltando tudo aos poucos e vendo como cada coisa funciona. Eu vou começar a utilizar mais proteína para ver o que vai acontecer, entendeu? Mas agora minha maior fonte está sendo carboidrato. E estão sendo frutas. No caso, banana eu como demais. Qualquer tipo de fruta. Bom. Fruta eu arregaço. Então, porque, por exemplo, assim, eu não posso falar, eu só utilizo a banana porque às vezes eu vou no mercado e não tem banana. Sim. Você entende? Então, eu vou utilizando frutas em geral, como muitas frutas, muito arroz. O arroz é minha base. Sim. Em relação a gorduras? Gorduras, eu uso bastante o azeite. Estou usando agora bastante azeite, o abacate. Gergelim também eu uso bastante. Gordura saturada de gemas, assim? Olha, de gemas eu utilizo muito pouco. Muito pouco. Muito Sim, pouco. Sim. Interessante. Normalmente antigamente eu estava utilizando, há pouco tempo atrás, chegava a utilizar só 2 gemas por dia. Sim. Gordura animal, pouquíssima. Sim. Agora eu aumentei um pouco, porém essas gorduras saturadas eu utilizo bem pouquinho. Muito interessante. Eu prefiro utilizar mais gorduras naturais, não animais. Sim. E os resultados deste teste estão disponíveis no Projeto X. Projeto X, do sim. canal Bodybuilding Brasil. Sim, o canal Chega do aí, Itinho. Tinho. Chega aí, dá um... Pode bem, o negócio é assim mesmo. Dá um salve aqui pra galera. Olha quem tá aqui, pessoal. O Itinho Bodybuilding Brasil. Acompanhe o Projeto X. Os dois aí estão aí se preparando aí, colocando um shape. Em breve vocês vão ver aí os resultados. Obrigado, Sim, Tinho. tanto o meu Valeu. como o dele. Sim. Vamos lá, vamos para as próximas. Está terminando, Júlio. Está terminando. Tá tranquilo. Ai. E agora vamos falar. Você atingiu uma forma física assim, impressionante no Olímpia Amador. Eu vi umas fotos suas, vídeos, uma série de material. Qual foi assim, a estratégia principal ali, o formato de dieta, ali, a estratégia nutricional que você usou predominantemente ali naquela preparação? Ali, sei lá, se foi uma low carb, uma cetogênica, o que foi o foco ali? Vamos lá, vamos ver se eu me lembro. Minha primeira refeição, como eu falei, eu fazia jejum intermitente, coisa que o Dom Long não tinha me passado. Ah, sim, você fez uma mescla ali, né? Isso, porém... Então tem que ser o dedo ali na... Sim, na minha opinião, o jejum já é um ótimo potencializador de qualidade muscular, entendeu? Também de retenção, você fica com pouca retenção. Muito bom. Porém, a minha primeira refeição era constituída mais por claras de ovos e carboidratos complexos como a aveia. Eu fazia um shake ali com algumas coisas, mas era uma refeição muito leve, entendeu? Na minha segunda refeição, aí eu utilizava bastante peito de frango. Chegava a utilizar, eu acho que dava umas 500 gramas, 600 gramas, porque era só uma refeição com carne. E também utilizava bastante, e era arroz que eu utilizava. E na terceira refeição, utilizava mais gorduras. Só que no final eu fiz a depletação, então eu utilizei pouco carboidrato. Não chegou a zerar? Não cheguei a zerar, foi a primeira vez que eu precisou. não cheguei a zerar e cheguei muito cedo. Chegou na melhor forma da sua vida. Sim. Aí, tá vendo, pessoal? Não as pessoas acreditam muito que
que é uma obrigação zerar o carboidrato. Não, o que, né? Que é uma regra. Também tem outros fatores que influenciam. Depende muito Não é só a dieta. Porque o que acontece? Eu sempre fui de treinar muito. Quem me conhece sabe que eu treino bastante, 7, 8 horas. Naquela época eu estava treinando 7, 8 horas por dia. Eu quase um ginasta olímpico. Então depende. Olímpico. O cara tá comendo... Eu não posso falar só que assim, esses alimentos me fizeram ficar seco. Sim. Porque eu também treinava muito, entendeu? Com certeza. Se eu ficasse parado e treinasse 1 hora por 40 dia... 40 minutos e tal... Você entende? Tem essa influência também. Porém, comia pouco relativamente. Tava treinando bastante. Mas a questão da dieta não tinha nada de secreto. A única coisa que me deu uma boa diferença, que aqui é difícil de encontrar e lá é muito fácil, é aspargo. Aspargo. Pela questão da aspargina, eles têm um bom diurético. Interessante. Muitos atletas aí utilizam, né? Lá, nos Estados sim, Unidos. Sim, lá é muito barato. Aqui lá... na feira que eu moro, nem aspargo eu nunca vi. Olha, aqui no Brasil o maço está em cerca de... Você vai encontrar um maço aí por R$20. Nossa senhora, tipo uns 5 talinhos ali. Lá o maço que vinha cerca de 10 aspargo custava $3,75 a $4. Muito mais acessível, então. Com certeza, sem dúvida. Mas existem outros... Sim. Existem outras maneiras naturais, como chás, que também podem tirar o líquido do seu corpo. Sim, podem ser diurético. Muito interessante, Júlio. Agora vamos falar ali de treino, a questão... Você gosta muito de treino, né, Júlio? Você é conhecido por um cara que gostar muito de treino, você tá ali... Acredito que talvez seja a variável ali, o pilar mais importante na sua visão, acredito que seria o treino, né? Sim. Agora vamos falar que nós estávamos falando agora há pouco aqui, os brasileiros, eles têm a fama de ter uma carência ali na região da dorsal, principalmente parte baixa, um desenvolvimento geral da parte dorsal. Muitos atletas brasileiros ali da nova geração, estou dizendo. Não os antigos, da nova geração. E essa fama aí vem se espalhando pelo mundo dos atletas brasileiros serem fracos na questão de costas. Você é uma exceção, né? Nós sabemos que você é uma exceção. O que você atribui essa disparidade? Bom, eu vejo que uma coisa que mudou... Na experiência que você tem nas academias de observação, experiência de vida. Uma coisa que mudou muito de antigamente para hoje são a questão dos exercícios. Hoje as pessoas prevalecem muito mais as máquinas. E para você fazer uma dorsal grande de verdade, quando eu digo parte baixa de dorsal, tem que vir mais de aparelhos livres. Aparelhos não, né? Exercícios livres no caso. Mas eu vejo que também a priorização, a galera muito mais visualiza o ombro, a escápula para dar uma cintura mais fina e a dorsal normalmente se esquece. Uma coisa que a galera não presta muita atenção em dorsal. E, cara, assim, eu vejo também outra coisa. Antigamente você pegava os caras... Por exemplo, até os caras, na época do Arnold, Franco Columbu, esses caras que eram conhecidos por pegar peso, só que quando você vê que eles iam treinar grande dorsal, com pouco peso, muita técnica e a angulação. Hoje em dia, por exemplo, o cara vai fazer uma remada curvada, você percebe que os caras eles ficam muito inclinados para cima. Claro que isso vai pegar mais a parte do trapézio, vai pegar também o posterior de ombro, mas a escápula, parte de cima. Aquele estilo Dorian Yates, né? Que parece que o cara vai fazer até uma rosca bíceps de tão inclinado que ele tá. Agora, se você for ver os caras antigos, quem que você vê hoje em dia fazendo, por exemplo, uma remada curvada quase a 90 graus? Como o Arnold fazia. Como o Franco Columbu fazia. Sim, muito difícil. Você não vê os caras fazendo isso. Por quê? Porque se o cara vai fazer isso, ele vai ter que pegar 10 kg de cada lado. Porque eu duvido um cara pegar 50 kg de cada lado e fazer uma remada dessa. Aí o cara tem que ser muito fodido. Pelo menos eu nunca vi um cara fazer isso. Sim. Então tem muita relação do quê? Antigamente os caras treinavam por treinar. Hoje em dia tem muito a questão social, entendeu? Sim. Tem a questão do ego do cara, tipo, eu vou pegar o peso. Antigamente não, os caras viam mais a técnica do exercício. Se eu abaixar assim, não existe exercício errado no caso. Sim. Todo exercício vai mudar o músculo de alguma forma. Só que aquilo lá, se eu quero pegar mais peso para mostrar, claro que eu vou fazer uma remada mais alta, entendeu? Agora, se eu for abaixar, eu não vou conseguir fazer isso. E para quem olha, vai falar assim, tá fazendo com pouco peso. Ainda mais se você vai fazer com técnica, já é outra coisa. Isso que até nós estávamos falando ali, a questão do ego, né, Júlio? Às vezes o atleta, você vê isso muito aqui no Brasil, aquela questão do cara ali, quando vai treinar junto, ficar